Fala galera da Três Pontos, muito boa tarde a todos vocês. Um prazer imenso hoje estar recebendo ela que é minha conterrânea, recifense assim como eu, Marcela Rafael, apresentadora dos canais ESPN. Já já ela tá chegando aí pra gente bater esse papo. Olha aí ela, já vou convidar aqui. Vamos lá. Aguardando aqui. Boa tarde, Marcela, tudo bem? Olá, tudo bem? Deixa eu colocar o meu fone Tudo bem. para poder escutar melhor. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Primeiramente, agradecer, né? Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço que você tá cedendo aqui para conversar comigo, com a gente, que é a Três Pontos, que a gente fala que a gente dá Três Pontos, mas na verdade é aquela equipe de um cara só, né? Que sou eu. E, assim, primeiramente, Marcela, queria te perguntar, eu estava vendo aqui algumas entrevistas suas antigas, eu sempre dou uma tietada assim, nos meus convidados, porque todos que eu convido eu admiro bastante, né? Não convidaria se fosse diferente. E você, como pernambucana, né, como minha conterrânea, é mais um motivo para admiração. E eu vi uma entrevista sua que você disse que, mas se referindo também mais especificamente às mulheres, você disse que você iria lutar por você e por quem viesse depois. E eu queria dizer que você conseguiu muito mais do que isso, não só pelas mulheres, não só pelos jornalistas esportivos, mas porque você é um exemplo de jornalista em geral, sabe? E eu queria dizer, aproveitar esse espaço para já te elogiar, sabe? E dizer que é uma honra de verdade estar te recebendo aqui. Nossa, eu te agradeço muito, te agradeço também pelo convite. Eu fico muito feliz com as suas palavras. Se realmente eu conseguir inspirar as mulheres que vieram depois, assim como eu fui inspirada por muitas mulheres, aí no Recife mesmo, que vieram antes de mim, que abriram as portas, já é uma grande coisa. Eu fico feliz que as pessoas hoje, eu já leio muita coisa falando sobre que se inspiram na minha história, se inspiram por eu ser mulher e estar nesse meio, se inspiram por eu ser nordestina e estar em São Paulo e também ter conquistado um bom espaço. Então, isso é muito importante para mim. Marcela, falei aqui Tietê, para quebrar um gelinho, só tem uma coisa que eu não admiro na Marcela Rafael, e eu vou mostrar uma coisa aqui, você vai saber Já qual sei o é, que é. já sabe o que é. Já sei. A única, a única coisa que eu não admiro na Marcela Rafael é o time que ela torce, e essa daqui é ainda mais importante, ainda mais provocativa, que é da Libertadores, que o Náutico já faz um tempinho Oh, que não disputa. É, mas tirando a parte da brincadeira, eu estava vendo, como eu falei, né, algumas entrevistas suas, você falando que seu sonho era. Seu sonho não, mas seu objetivo, quando você era mais jovem, né, criança ainda, era ser médica. E você também trabalhou com jornalismo geral, pensou em. É fã de política, pensou em trabalhar com jornalismo político. E agora, nesse cenário né, de coronavírus, tudo bem que as áreas da sociedade sempre se dialogam, mas hoje é muito difícil de dissociar o esporte da política e da medicina, né? E você que meio que se relacionou com todas essas áreas de alguma forma na sua vida, como é que tu está enxergando esse entreamento dessas três áreas nesse cenário de Covid? Acho que a gente pode fazer e dar exemplos em relação ao que está acontecendo hoje, nesse momento. A gente teve a volta da Bundesliga e a gente vai ter volta agora de várias ligas lá na Europa. E eu fiquei muito feliz, não só porque Travou. a ESPN, ela. Oi? Tá vendo agora? Deu? Rapidinho, travou, deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver se. Pronto, voltou. Voltou. Tá, tá. Então, assim, falando que eu fiquei muito feliz com a volta da Bundesliga, não só porque a ESPN transmite a Bundesliga, mas porque eu estava realmente muito ansiosa para a volta do futebol. Mas que bom que foi em um país em que se confia muito no governo, em que o governo é muito respeitado por lá. Então, sim, eu fiquei feliz, mas eu sei que agora o momento no Brasil é muito complicado. A gente viu a volta dos treinamentos no sul do país, a gente viu Minas voltando também, e aí são alguns lugares que eles também conseguem e conseguem ter uma certa
um certo controle do número de casos, do número de pessoas infectadas, do número de leitos que tem naqueles locais. Então, assim, é importante sim, a gente vai ter de aprender a conviver, a gente vai ter que começar a seguir protocolos e protocolos rígidos, para a proteção da população, para que não exista um número de infectados tão grande, para que o número comece a cair e para que a economia comece também a andar. E aí, quando eu falo economia, claro que o futebol também está nesse meio. Então, assim, é importante ter muito cuidado no momento certo para se voltar à prática do futebol. E é claro que quando se voltar à prática de futebol, é claro que vai ser sem torcida nesse começo. Eu acho que até inventarem uma vacina ou a gente conseguir encontrar um remédio que cure realmente a Covid-19, a gente vai conviver com isso, com a falta de torcedores, com as pessoas tomando muito cuidado de se aproximar de outras pessoas. Mas sim, acho que vai ter um momento em que isso vai acontecer. Acho que a volta do futebol vai acontecer antes da vacina e antes do remédio, e aí vão ter de seguir protocolos rígidos. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, locais onde a gente vê o número de casos aumentando muito, o número de mortes aumentando muito, e o sistema de saúde também entrando em colapso, aí eu não vejo nenhum sentido, eu não consigo encontrar nenhum caminho para que isso comece a acontecer. Exatamente, porque a gente vive uma pandemia, mas é muito importante que a gente deixe claro e sempre reforce que, por mais que se trate da pandemia que é global, os casos por região, por países são muito importantes para se tomar uma decisão, né? Até para importar modelos, exemplos. Então a gente não pode simplesmente estar ignorando a realidade local de cada país, de cada cidade e dos próprios indivíduos, né? De cada casa. E é uma questão muito delicada que acho que o futebol e o esporte em geral, de uma forma que se transmita mais para o público, nunca teve tão escancarado assim para a gente, né? A importância que é as responsabilidades além do campo, né? Porque a gente sempre, hoje vejo muitos bastidores se tornando meio que o centro das atenções, porque a gente vê o quanto os bastidores da política, da medicina, do jornalismo, do futebol, do esporte, sendo importantes, né? Eu tive falando agora do jornalismo, eu vi a falta que se faz na questão da transmissão nos jogos da Bundesliga, por exemplo. Por mais que você consiga manter uma qualidade diante de tudo que está acontecendo, você vê como é que faz falta, né? Os equipamentos, a equipe que está por trás. E acho que esse é o momento também da valorização desses profissionais que muitas vezes não aparecem, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Assim, quem trabalha com isso já consegue saber, já consegue entender a importância deles, né? Porque está o tempo todo do lado deles e sabe que sem eles nada disso funcionaria. Mas é importante, então, para o pessoal que está em casa consiga enxergar isso sim. A gente fez a nossa primeira transmissão de Bundesliga totalmente feita de casa, então estava o Rogério Voga e o Gerd Wenzel, que eram os nossos primeiros comentaristas e comentarista e narrador, e eles fizeram do primeiro jogo, né, que foi o jogo do Leipzig, e eles fizeram em casa, de casa, e foi realmente uma experiência incrível. E ter conseguido fazer isso no momento em que se pede tanto cuidado, né? Porque a gente sabe também que mesmo que se faça tubo, e é isso que vai acontecer agora, que faz remotamente, ou seja, na televisão, eles fizeram de casa, mas se você faz a televisão, você geralmente coloca o narrador ao lado do comentarista, tem pessoas que ficam dando play, que passam os VTs, no caso, o link ao vivo, que ficam lhe ajudando o tempo inteiro, então é uma equipe muito grande, então foi importante sim que a gente conseguisse fazer essa primeira transmissão de casa. Claro que não é a mesma coisa, é lógico que muda muita coisa, mas é importante que, de alguma forma, a gente tenha encontrado um caminho. E um caminho viável, porque eu assisti também de casa esse primeiro jogo. Claro que eu senti falta de algumas coisas, mas eu fiquei feliz demais de já ter visto o futebol na minha televisão de novo. Pois é, uma coisa que eu até falei com a Glaucia quando eu conversei com ela, que eu não imaginei primeiro que fosse me emocionar tanto o retorno do futebol, sabe? Eu até gravei um storyzinho rapidinho, mesmo todo descabelado, tinha acabado de acordar. E não imaginei que algumas coisas do jogo em si não iriam me incomodar, que outrora me incomodariam. Por exemplo, acho que o principal fator é a ausência de torcida. Quando eu assistia jogos sem torcedores, eu dizia, sabe, tá faltando algo. E realmente você percebe que tá faltando, mas como tá faltando tudo, né? E a gente também vai observar
a organização tática dos times, né? Você começa a entender, enxergar de uma outra maneira, né? Por isso também que eu trouxe alguns convidados, por exemplo, trouxe o preparador físico do Náutico, o Aron, trouxe um amigo meu que é residente em medicina esportiva, para mostrar, né, a importância desses personagens para o espetáculo. E eu queria te perguntar, qual foi a tua reação, assim, tu esperava, foi aquém, foi assim, além da tua expectativa, voltar a ver o futebol em casa, do ponto de vista tanto emotivo quanto da qualidade do jogo e etc. A qualidade do jogo, eu estava esperando até menos, eu estava esperando jogadores mais cansados, eu estava esperando jogadores mais com medo de chegar perto. Você sente um certo receio, né? Você vê que não é o tempo todo grudado no outro. Eu senti isso no jogo, no primeiro jogo que eu assisti na rodada. Eu senti muito isso, os jogadores meio temerosos. Mas e é estranho você ver jogo sem torcida, é muito estranho, é muito. Até quando você não precisa ser por conta da pandemia, quando você vê um jogo em que o time está jogando fora de casa, aliás, sem a torcida, porque está tendo de pagar alguma punição, já é muito esquisito. Por conta do Covid, por conta da pandemia, aí você fica mais. Existe um motivo muito maior do que a gente está a sentir falta da torcida, né? Eu fiquei sentindo falta, mas eu fiquei mais concentrada no jogo, eu fiquei mais concentrada na volta do futebol, eu fiquei mais feliz com aquilo que estava acontecendo. Então eu foquei muito na minha emoção naquele momento, assim, quando passou a vinheta da Bundesliga, eu estava emocionada, eu fiquei muito emocionada, eu parei para ver o tempo todo. Tá chegando aqui. Parei para ver o jogo inteiro, assim, todos os detalhes, e a gente também fica muito curiosa para saber como é que os jogadores estão como é que eles estão se comportando no momento, não só os jogadores, a gente pensa em comissão técnica, a gente pensa nos árbitros, tudo isso, a gente fica prestando atenção. Então, eu fiquei muito ligada naquele momento, né, no jogo, no futebol. Fala, filho, chegou esse menininho aqui, ó. Ah, o meu irmão daqui a pouco tá aparecendo aí, é o Theo, né? Meu irmão daqui a pouco já aparece por aqui. Toda live era a participação certa. Daqui a pouco Quantos anos ele invade. Tem? Ele tem 7 anos. Está ali com o meu outro irmão de 4 anos que tá jogando Fortnite ali, os dois. Aí tem que ligar o Fortnitezinho ali, o videogame, para eles se entreterem, senão a casa cai. Esse silêncio aí não é o comum. Geralmente tem um videogame, um iPad, alguma coisa está ligado ali para eles estarem em silêncio. Né? Exatamente. E assim, mas o que é curioso também, não sei se você vai concordar comigo no ponto de análise do jogo, que por mais que tenha tido esse intervalo, né, esse gap por conta do coronavírus, ao menos em termos de resultado, foi muito similar ao que estava acontecendo antes, né? Até o Leipzig, o próprio jogo da ESPN, ele, por mais que ele esteja invicto, ele vem numa fase meio conturbada no alemão, tanto é que o terceiro empate, né? E aí perde a liderança pro Bayern, se distancia do Bayern. Se distancia, e assim, tá na quarta, eu acho, colocação agora, caiu para quarta? Acho que é terceiro, eu não sei, porque acho que o Borussia Mönchengladbach também venceu na rodada, acho que ultrapassou. Estou na dúvida se é terceiro ou quarto. Sim. Mas a distância é de 8 pontos, se não me engano. Mas aí continua, né? O Haaland continua metendo gol, o Lewandowski continua fazendo gol. E aí o que é curioso, né? Porque tanto tempo sem futebol, mas parece que quando volta, a gente volta meio que pro mesmo... Da mesma forma, óbvio, assim, mesma forma, como eu digo, é a discrepância dos times. Né? E é algo curioso. Eu acho que assim, a discrepância entre os times, a gente não vai conseguir ver muita diferença. Talvez aquele time que estivesse subindo muito rápido, e aí eu posso dar um exemplo do São Paulo, que estava vindo realmente numa crescente, a gente pode até ver que tem agora logo no começo
eles se mantenham para depois voltar a crescer. E aí se mantém porque aí a gente pode falar de parte física, pode falar de treinamento tático, porque vai estar bem menos, os treinos táticos eles vão diminuir muito agora nesse começo. Então, mas assim, a mudança drástica eu acho difícil de acontecer. Uma queda muito grande de um time. Por exemplo, o Flamengo caiu muito por conta da parada da pandemia. Eu acho que isso não vai acontecer, até porque não tem saída de grandes jogadores, assim, que é o que muda muito. Não tem saída também de treinadores que vai fazer uma mudança completa na equipe. E ainda é muito cedo para a gente falar também, porque a gente viu uma rodada, né? A gente vai começar a ver a segunda rodada da volta, né? A primeira rodada que eu digo da volta da pandemia. A gente ainda vai ver segunda, terceira, para a gente conseguir ter uma análise melhor de como vai ser. O pessoal fala muito assim de pausas que a gente vê quando tem uma Copa do Mundo, por exemplo. E é algo totalmente diferente. A gente não consegue comparar essa pausa que teve primeiro de férias, mas já no meio de uma pandemia, e depois de treinos em casa, para uma pausa de um mês por conta de uma Copa do Mundo, por exemplo, ou de uma Copa América, que é uma coisa que acontece aqui no Brasil. Então é algo totalmente diferente. A gente não sabe ainda como é que a gente vai encontrar, nem ver o cenário desses clubes na sua volta. Mas, assim, nessa primeira rodada realmente não teve muita diferença, não teve uma discrepância muito grande do que a gente já estava vendo antes. E assim, eu tenho observado o quanto voltando àquela questão do que a pandemia traz à tona, né? Os clubes brasileiros, a gente percebe a questão da organização, não só dos clubes, mas da CBF, calendário, uma série de outros fatores, que o quanto afeta mais, né? Porque os clubes brasileiros, e eu dou um exemplo no meu próprio clube, que é o Sport, eu percebo que essa crise do esporte, ela se deu muito em questão assim, do esporte contar com coisas que ainda não eram certas. Por exemplo, cota de classificação na Copa do Brasil, sabe? Eu vejo que o esporte não estava muito com isso, por mais provável que fosse, né, não é nada certo. Tanto é que não aconteceu. E os clubes brasileiros meio que têm isso, né? Contam muito com a venda de um jogador, contam muito com a premiação de uma competição. E aí o coronavírus vem para escancarar ainda mais. E aí, como eu falei, calendário também, uma série de outros fatores, sem entrar no mérito, né, das dificuldades, da importância ou não do estadual. Mas o que é que tu acha assim, que vai mais impactar assim, se a mudança que vem de forma paliativa no coronavírus, e aí mais se referindo ao cenário brasileiro, que vai se tornar permanente no futebol? Assim, o que é que tu viu que, de novo, que primeiramente está só para o coronavírus, mas tu acha que vai ficar de vez, vai se tornar algo normal no futebol? O que é que tu De acha mudança, disso? assim, aí depois do coronavírus, o que a gente vai continuar, mesmo depois que passar a crise Isso, desse. exatamente. Eu acho que, assim, os números do futebol, eles vão diminuir drasticamente. E aí eu acho que isso vai demorar um bom tempo para se recuperar, se é que vai se recuperar depois, né? Daqui a alguns anos. Eu acho que isso é fato e eu acho que todo mundo vai se adaptar a isso. E também não sei se isso é uma coisa ruim. Os números que a gente via do futebol eram números muito irreais para o que a gente vive no mundo. Hoje, para o que a gente vive no Brasil. Era algo muito estranho a gente ver algo em números e cifras tão altas. Então, eu acho que isso a gente não vai ver. Nos próximos 2, 3 anos, eu acho que a gente não volta a ver aquelas cifras, até porque os patrocinadores também não vão conseguir pagar, eu imagino, o que eles vinham pagando antes. Então, eu acho que números a gente vai ter diminuição. Acho que torcida é uma coisa que vai se recuperar, porque a paixão e o amor que os torcedores têm pelo seu clube é uma coisa que não muda. E aí não tem pandemia que faça isso mudar. Você pode desanimar com o seu clube em algum momento, mas você volta a torcer por ele. Então eu acho que os números de torcedores a gente vai conseguir recuperar rapidamente. Só tirando aqui uma coisa no celular, mas eu acho que esses números a gente vai ver bem menos. E eu não acho que seja só no futebol, não. Eu acho que no esporte, de uma maneira geral, eu acho que na economia mundial, global, a gente vai ter uns números muito menores. Mas por que a gente vai ter um impacto tão grande no futebol? Porque os números do futebol são tão absurdos que a gente vê número dividido pela metade, quando a gente olha assim, é algo aceitável. Um salário, por exemplo, de um jogador, é algo que a gente consegue ver, o que se paga
de patrocínio a esse clube, a gente vai ficar assustado com a diminuição, com a metade daquele valor. Mas eu acho que é algo que dá para se adaptar. O futebol vai conseguir se adaptar a isso rapidamente. Mas voltar, eu acho que pode colocar muitos e muitos anos para voltar a ter essas cifras absurdas, assim. Acho que até o salário dos jogadores eles vão demorar para voltar a ser o que é. E assim, Marcelo, tu acha que as discrepâncias entre os clubes, por exemplo, porque vou dar mais um exemplo aqui de Pernambuco. Por exemplo, o Náutico hoje está muito mais organizado do que o Sport, por exemplo. Embora tenha um poder financeiro ainda menor que o rival. Tu acha que essas discrepâncias elas vão diminuir porque o time que está mais organizado, por mais que ele tenha uma receita menor, ele também tem débitos menores, né? E os times que podem ter receitas maiores, como é o caso do Sport, também tem débitos maiores. Tu acha que aqui na realidade brasileira, isso vai mudar ou vai acabar aumentando, como a gente prevê também em outras áreas da sociedade, essa discrepância entre quem tem mais e quem tem menos? Como é que tu enxerga isso no futebol brasileiro? Eu acho que quem se organizar melhor, e quem estava se organizando antes, e quem continuar se organizando, vai se sair melhor. No momento de uma crise, é isso que você precisa. Você precisa de organização, você precisa de criatividade, você precisa de inspiração, de paciência, de resignação. Mas quem estivesse organizando, ou quem estava mais organizado, é claro que vai continuar mais organizado, porque está todo mundo na mesma crise, está todo mundo passando pelo mesmo momento, está todo mundo deixando de ganhar dinheiro como nesse momento. Antes um ganhava mais, outro ganhava menos. Nesse momento é exatamente a mesma coisa. Quem ganhava mais ganha um pouquinho mais, ganha um pouquinho menos do que ganhava, quem ganhava menos ganha um pouquinho menos do que já ganhava pouco, e assim vai. Então é questão de organização. Quando a gente fala que os clubes brasileiros eles precisam passar por organizações financeiras para depois eles colherem esses frutos, é verdade. E quando é que a gente consegue ter ou olhar para um cartola ou por um administrador de um clube dizer esse aqui sim é bom, é eficiente? É aquele que consegue ter o equilíbrio entre ser ousado em alguns momentos e também segurar os seus gastos em outros momentos. Ou então passar uma fase segurando as suas finanças e depois uma fase colhendo os frutos do que se plantou. Esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil, é muito complicado se escolher os momentos certos, em você dar um passo maior e depois voltar atrás. Isso na vida inteira. Mas os grandes administradores, e falando nos clubes de futebol, são esses, que conseguem ter a administração e conseguem ter bons resultados também no campo, que aí consegue colher e trazer também para os frutos financeiros. É difícil, é uma conta muito difícil para você chegar. Não existe nada certo, assim, não existe A mais A vai ser, ou 2 mais 2 vai ser igual a 4 e vai ser desse jeito. Não, o equilíbrio que você consegue ter de um pouco de ousadia e também de um pouco segurar as suas finanças, e aí depende também dos resultados que você tem em campo, você consegue ter os resultados finais. E aí crescendo com o clube. Mas é muito complicado, é muito difícil. O que não dá é para você simplesmente se jogar numa aventura. Que eu acho que o Cruzeiro fez muito isso, e aí, além de toda a política irresponsável que a gente pode falar por trás, e aí a gente pode falar de corrupção, a gente pode falar de desvio, mas simplesmente o fechar os olhos e jogar absolutamente tudo e apostar absolutamente tudo em uma ficha. E a ficha do Cruzeiro era: vamos vencer. Vamos trazer todos esses jogadores, formar um super time e a gente vai vencer absolutamente tudo e a gente vai colher esses frutos e aí a gente vai continuar crescendo. Isso não dá para fazer. Isso é completamente irresponsável e a gente já sabe que o resultado final dessa soma ou dessa conta aí vai ser uma tragédia. Se a gente pensar de um outro jeito, de um clube que consegue segurar as pontas e depois de alguns anos consegue ter resultado dentro de campo, ótimo. Mas e também se você consegue segurar todas as pontas também e depois de alguns anos você não consegue ter esse resultado financeiro? Também não é uma boa, também não é o resultado final que todo mundo quer, que os torcedores querem. Então, assim, é o equilíbrio de tudo isso que você precisa encontrar. É difícil? É muito. E é por isso que os melhores precisam estar nos melhores clubes para administrar. Exatamente. Eu acho que foi uma das melhores análises que eu vi agora, assim, o privilégio de estar vendo, de conseguir em loco aqui sobre o atual cenário, acho que resumiu muito bem. Mas agora eu queria falar um pouquinho de você, Marcelo, assim, nesse cenário de pandemia, porque eu tenho acompanhado seus stories
Eu acho que você agora tá de férias, né? Me corrija se estiver errado. Foi o Theo Sol que ficou Tô, de tô, tô férias. de férias, tô de férias, tô de férias. É. E aí, mas antes mesmo, eu via muito que você consegue estar sempre presente com seus filhos, sempre fazendo exercício físico e sempre mantendo o alto nível profissional, né? E aí, como é que está sendo esse desafio? Inspira a gente aí, dá o caminho das pedras para a gente aí, que eu É também muito admirei difícil. bastante isso. É muito Imagina. difícil, eu perco a paciência sempre, só que eu não filmo na hora que eu perco a paciência, entendeu? Eu não filmo na hora que eu tô, pelo amor de Deus, vocês vão me enlouquecer. Isso aí ninguém vê. Quando eu tô gritando, quando eu tô desesperada, ninguém tá vendo. E assim, e eu tento fazer esse equilíbrio que eu tava falando aqui. Como eu consigo manter o equilíbrio? Muitas vezes é fazendo um dia sim, no outro dia não. Às vezes eu vou para academia, e aí a academia que eu falo é aqui minha varanda, tá? Graças a Deus eu tenho uma varanda grande, ainda mais num momento como esse, que a gente precisa de um pouco mais de espaço. Eu estou num apartamento que é um apartamento provisório até eu me mudar para outro, mas a gente alugou um apartamento que tem uma varanda bem grande. Então eu pego aqui na minha varanda, fico na minha academia aqui de varanda, e aí às vezes eu consigo ir. Só que tem dias e no momento de pandemia, a gente tem muitos altos e baixos. Acho que todo mundo está passando por isso. E no momento que eu não tô afim, eu não vou, não faço e eu tento me respeitar. E às vezes eu brigo comigo mesma. Às vezes eu falo, minha cabeça faz assim: você não vai de jeito nenhum para academia, por exemplo. E aí eu vou lá e provo que eu sou mais forte do que isso e vou. E aí toda vez que eu vou, eu fico muito feliz. Então é um troféu daquele dia para mim. E aí o troféu daquele dia me dá ânimo para seguir adiante. E assim eu vou fazendo a minha vida, entendeu? São altos e baixos e assim eu vou fazendo metas, pequenas metas. Também não coloco metas muito grandes, porque se por acaso eu não consigo cumprir essas metas, eu acabo desmotivando um pouco. Então eu coloco pequenas metas no meu dia e aí eu vou cumprindo e vou me organizando e vou ficando feliz. E quando eu não cumpro, ficando um pouquinho triste e aí tentando buscar força para mudar. Mas assim, as crianças não tem muito o que fazer. Num momento como esse, de pandemia, que a gente está em casa, a gente tem que estar presente o tempo inteiro na vida das crianças. E quando você está presente o tempo inteiro na vida das crianças, você vai perder a paciência também muitas vezes. Porque você está ali educando o tempo todo. Você está o tempo inteiro puxando, você está o tempo todo tentando ensinar. Então eu tenho um momento assim o momento em que eu estou puxando, o momento que eu estou um pouco mais relaxada, e aí deixo eles fazerem o que eles quiserem. Tem o momento em que eu não quero saber de ninguém. Quando eu falo que são altos e baixos em 24 horas, assim, é muito complicado, 24 horas literalmente, porque às vezes eu tô com insônia na madrugada, então é um baixo que tem na madrugada, aí às vezes eu acordo bem, às vezes eu não acordo tão bem assim, mas agora, e eu também li algumas coisas e li bastante sobre maternidade, uma coisa que eu aprendi é que as crianças, mais do que espaço para brincar, mais do que lazer, ou uma piscina, ou um espaço para correr, eles precisam de pais saudáveis mentalmente. Eles precisam de carinho, eles precisam de amor, eles precisam ter segurança nesses pais no momento de tanta insegurança fora de casa. Então é isso que eu tento buscar. Não é sempre que eu consigo, eu falho miseravelmente muitas vezes, mas é isso que eu tento buscar agora, é estar bem para que eu passe para os meus filhos que eu estou bem e eles sintam essa segurança em mim e também no meu marido, né? Porque eles precisam também da segurança de Andrei. E às vezes, quando eu falo um pouco, eu vou para Andrei e falo, pelo amor de Deus, me ajuda. E às vezes ele chega para mim e fala, me ajuda também. E assim a gente segue. É um pouco da coordenação de um time, quase, né? Tem que, tem que contar com a colaboração de todo mundo. E para encaminhar agora já para finalizar, a gente sabe, como eu falei no começo, né, que tu é alvirrubra, torce pro Náutico, e assim, eu queria te perguntar, do ponto de Ele! vista do... Aí não vou continuar. Casar! Vamos aqui fazer a disputa. Mas, enfim, e passando isso para o lado do jornalismo esportivo, porque eu sempre deixei muito claro, assim, embora seja um outro universo muito menor, muito mais restrito, óbvio, na minha página, embora eu também fale mais sobre futebol internacional, que eu sou torcedor do esporte, aqui eu prefiro o Cristiano Ronaldo ao Messi, por exemplo, que eu sou fã da Holanda, e assim, como é que tu encara isso? Como é que tu acha, o que é mais importante? Porque eu entendo a questão de credibilidade, que é o que alguns se preocupam, a questão da segurança, né? Porque eu estou, não é todo mundo que é só brincar. A gente vê casos de torcida organizada que ameaçam jornalistas e etc.
E como é que tu enxerga isso? Porque eu vou dar o meu raciocínio, eu queria que tu analisasse ele, ver o que é que tu concorda ou não. Porque, assim, todos nós que escolhemos o jornalismo esportivo, gostamos de futebol, nós gostamos, inicialmente, no geral, por conta de um time, né? E, normalmente, aquele time, ele dá, até quando a gente está assistindo outro jogo, de uma realidade completamente diferente, para um jogo europeu, algo, por exemplo, uma essência do futebol daquele time, aquele time do Sport 2008, foi campeão na Copa do Brasil. Então, eu gosto muito de zagueiro, lateral que se destaca, de volante, eu gosto daquele time de marcação. Aquilo ali construiu o Victor que gosta de futebol. Aquele tipo de futebol me agrada. Então, quando eu vejo aquilo em outro time que não tem nada a ver com o esporte, aquilo ali meio que toca, sabe? Me faz lembrar. Então, eu costumei a gostar daquele jeito de futebol. Tu acha que é importante o quão é importante o jornalismo esportivo demonstrar as suas, não só paixões no ponto de vista do clube, mas as suas preferências no futebol, para que até o credencie mais na hora da própria opinião esportiva, futebolística que ele vai dar, esportiva. Como é que tu enxerga isso? Em relação ao time, eu acho que é muito de cada um, é uma coisa muito particular. Cada um escolhe se quer ou não falar para qual time torce. E logo quando eu cheguei no meio esportivo, logo quando eu comecei a trabalhar com isso, e eu trabalhava aí no Recife, primeiro eu trabalhei na Band, depois eu fui para Asa Branca e Caruaru, depois eu voltei para Globo Nordeste. E nesse momento eu também não falava. Não falava porque eu estava começando naquele momento. Eu tinha um pouco de medo que as pessoas achassem simplesmente que eu ia falar bem do Náutico e mal dos outros clubes. Eu tinha esse certo receio, eu tinha medo de as pessoas acharem que eu não tinha credibilidade suficiente porque eu falava para qual time eu torcia. Então, isso, logo no começo, eu tentava segurar um pouquinho. Falar que eu torcia para o Náutico. Lógico que as pessoas mais próximas a mim sabiam que eu torcia para o Náutico, meus irmãos torcem para o Náutico, todo mundo que convivia comigo sabia e não tinha muito o que fazer, e aí é uma coisa que você não consegue também controlar muito, quem é que vai ter acesso a essa informação de qual time você torce. Então, assim, é muito de cada um, é muito particular. O que é que se você está afim de falar, você fala, se você não está afim, tudo bem, e beleza, segue firme e é assim mesmo. Ninguém está falando de posição política, o que vai mudar a história do Brasil. E sobre, assim, a maneira como você gosta de ver o futebol, legal. É legal que se tenha isso. Eu chamo até de convicção do futebol. Eu não tenho muita convicção. Eu tenho um ou outro clube que eu vejo a maneira de jogar e eu acho legal, mas às vezes tem um ou outro time que joga um futebol totalmente diferente daquele e também me agrada. E aí eu posso falar que eu gosto muito e gostei muito da maneira como... Vou falar desse ano, uma coisa mais atual. Eu gostei muito da maneira como eu vi o São Paulo se organizar esse ano com o Fernando Diniz, mas eu gostava muito do Corinthians do Tite. Que era um time que você via que recuava. Os times do Tite, antes da seleção brasileira, era um time que recuava muito mais. Eu sempre admirei muito o Tite. Eu gostava eu gosto do estilo do Mano Menezes. Agora eu acho que nem tanto. Com o Cruzeiro, por exemplo, não. Mas eu gostava do Mano Menezes com o Corinthians. Até o Mano Menezes do Corinthians na Série B. Me agradava aquele time também. Então, é menos do estilo e mais do que se faz naquele momento, eu acho. Mas cada um gosta mais de uma maneira de ver um clube, se sente mais à vontade, se sente mais feliz vendo aquele time jogar e beleza. Eu não entendi muito bem o que você fala, se credencia para gostar mais de um clube ou outro, não entendi muito bem. Não, por exemplo, assim, por exemplo, o torcedor, o telespectador, o cara que está te acompanhando, ele meio que ele já entende, olha, esse cara gosta disso aqui por conta disso, não é porque simplesmente ele é do contra ou tá querendo subir a bola do time dele, sabe? E também tem aquela questão, né, Marcela, que não se pode confundir subjetividade com objetividade, obviamente que às vezes elas dão as mãos ali em determinado momento. Também não se pode confundir, né, que gostar de um não significa odiar o outro, por exemplo. Preferir o Cristiano Ronaldo não é odiar o Messi. Gostar do futebol do Klopp mais vertical não é odiar o Guardiola, sabe? Então exatamente.
Porque às vezes você fala assim, ah, Então. eu não me agrado tanto de ver o time do Guardiola, assim. Aí o cara fala, você não entende nada de futebol. Você não está dizendo que o time. Não está dizendo que o time do Guardiola não é bom, que não tem os méritos. Pelo contrário, porque até não tem como você, se a gente for analisar aí, na parte objetiva, não tem como você criticar, dizer que não é um futebol de Sim. qualidade, né? Aí é nesse ponto que eu tô querendo dizer. Porque é uma pergunta que eu tô com dificuldade de elucidar ela assim, mas é nesse sentido, sabe? De você mostrar suas preferências para que até em base mais, assim, quando o Uhum. torcedor, o espectador for te ouvir, sabe? É porque assim, eu gosto de futebol, eu só não gosto do antifutebol, e é difícil, assim, e até quando é um antifutebol, quando existe uma disparidade muito grande de um clube e um outro dentro de campo, até isso eu falo, putz, olha o futebol que é, como é maravilhoso o futebol, quando você vê um time que é muito, ou que tem um investimento muito menor, ou muito pior do que um clube que é muito grande, e eles jogam junto, e você vê aquele time só se defendendo, e muita gente falando que é antifutebol. Eu penso naquela hora, são as armas desse time e é por isso que o É, futebol é tão apaixonante. Então é muito difícil falar assim, olha, eu não tem jeito, eu não consigo encontrar absolutamente nada nesse time ou eu não gosto de nada desse clube. É difícil. Eu adoro o Jürgen Klopp, eu adoro o Pep Guardiola, um pouco menos do Mourinho. Mas eu gosto dos três, entendeu? Então eu não consigo ter muito isso, assim. Qual o futebol que você mais gosta? Eu gosto mais ofensivo. Eu adoro o Jürgen Klopp, tô mais para ele. Gostava do tic-tac, assim, do Barcelona, era uma coisa linda de se ver. Hoje em dia não precisa nem ter gol, eu gosto de ver aquilo, aquela troca de passe, aquele envolvimento do time adversário. Como é que o Barcelona conseguia envolver os seus adversários? Aquilo é lindo, é maravilhoso de se ver. Mas tudo bem, gosto do Jürgen Klopp, que vamos para cima e faz gol e se embora. Também eu gosto de futebol. e o que é curioso, até minha namorada deu uma dica aqui para mim, para entrar no tema. Uma coisa que é engraçada, né? Quando a gente não fala o time, muita gente não sabe. Te acusa de tanta coisa. Já me acusaram de flamenguista na época da Libertadores. Rapaz, um torcedor do esporte ser acusado de flamenguista, eu disse. Eu até fico feliz, porque quer dizer que eu estou sendo imparcial, né? Se eu estou elogiando o Flamengo, estão me chamando de flamenguista, aí quer dizer que eu É, estou fazendo de alguma forma o trabalho de uma forma boa, bem né? feito. E é uma coisa que eu sempre prezei muito eu tento aqui, porque a concorrência é muito grande. Eu sou um nicho muito, muito pequeno, né? Se a gente comparar com as grandes emissoras e até no próprio Instagram com outras páginas, eu sempre prezei muito pela opinião, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que ninguém pode tirar de mim, que pode ter parecida, mas nunca vai ter igual. Então eu sempre exploro muito isso. E é engraçado como quando você expõe a sua opinião, as impressões são as mais variadas possíveis e não tem nada a ver com o que você é, né? Como eu te É. falei, flamenguista é uma coisa muito distante de uma realidade minha, que sou torcedor do esporte, né? Não, eu também, mas assim, eu falo que eu sou náutico todo dia, e me chamam de corintiana, depois me chamam de São Paulina, me chamam de flamenguista, de vascaína, e aí beleza, já me falaram que eu torço pro Cruzeiro, pro Galo, e tudo bem, vai. Então, Marcela, eu queria, para finalizar, te agradecer mais uma vez, te elogiar mais uma vez, assim, pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pelo exemplo que você é, mais uma vez, como eu disse, não só para as mulheres, nem só para os nordestinos, nem só para os jornalistas esportivos, mas para os jornalistas como um todo. E te agradecer pela sua oportunidade. É um prazer ter te recebido aqui. Espero que essa live tenha meio que passado um pouco da sua qualidade para mim aqui, tentar que eu possa absorver o máximo do que possível do seu conhecimento, do seu carisma. E é basicamente isso, é agradecer. Muito obrigado. Que você trilhe cada vez caminhos tão grandiosos, mais grandiosos que você já trilhou até aqui. E dizer que é basicamente isso. Eu já estou teatando aqui, já estou perdendo o raciocínio. Agradecer, Marcelo. Muito obrigado. E manda um abraço para o Andrei, para o Theo e para a sua a menina, né, mais nova, né? Lara, Cara, um abraço aí para todo mundo e saudações rubro-negras. saudações alvirrubras, eu diria daqui. Eu que agradeço,
obrigada mesmo pelo convite, foi muito legal. Eu não sou muito e nem consigo fazer muitas lives, eu recebo alguns convites, mas eu não consigo fazer muitas lives, ainda mais nesse momento que eu estou de férias, porque eu estou o tempo todo com as crianças. Agora, eles desceram um pouquinho com o Andrei para respirar o ar puro, porque o nosso momento aqui, a gente tem uma hora que dá para descer aqui no prédio, então eles desceram rapidinho, mas é algo que eu não consigo ficar muito tempo. Fico feliz por ter conseguido e eu espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos. Tem o Eric que estava aqui, um monte de gente falando aqui. Eu quero mandar todo mundo, um beijo para todo mundo que participou. O Eric estava aqui. E aí, prima, manda beijo para mim, o Eric, que é Eric Rafael. Então, ele deve ser meu primo mesmo, imagino. Beijos a todos que participaram. Valeu, obrigada. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Até a próxima. Tchau.